Isaías 53, versículo 4 ao 6. Então, se você tem aí uma Bíblia, abra, sempre é bom a leitura. Temos alguns outros textos para citar também nessa noite. Amém? Então, se você tem uma Bíblia, é bom acompanhar aí as leituras, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. Isaías 53, do versículo 4 ao 6, em nome de Jesus. Amém? Se você encontrou aí, dá um brado aí de alegria, diga amém aí onde você está, e nós vamos assim compartilhar da leitura da palavra do nosso Deus. Isaías 53, do versículo 4 ao versículo 6, diz a palavra do Senhor nessa noite, para a nossa edificação. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Então, um texto bem conhecido dos irmãos. Ele não tinha parecer nem formosura, ele tomou o nosso lugar, e é por isso que o tema dessa mensagem nessa noite é substituição. E iremos entender um pouco dessa palavra, esse Jesus que tomou o nosso lugar, e por que ele tomou o nosso lugar, por que ele decidiu tomar o meu e o seu lugar, porque a cruz não era para Jesus. A cruz era para mim, a cruz era para você, a cruz era para toda a humanidade, que, como diz o texto, né, no versículo 6, cada um de nós tomamos os nossos caminhos, ou seja, fizemos as nossas escolhas. Cada um de nós nos desviamos através dos nossos desejos daquilo que era a vontade do Senhor. Mas Cristo vai lá e paga todos os nossos pecados, irmãos. Jesus pagou na cruz todos os pecados que já foram cometidos e os que ainda serão cometidos. Jesus já morreu na cruz por todos eles. Basta que nós venhamos nos arrepender e desejar viver uma vida que agrada ao Senhor. Mas vamos falar com Ele, vamos colocar tudo isso em oração e pedir que Ele fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos louvores que nós podemos entoar aqui livremente. Obrigado pela Tua igreja, Senhor, que está aí acompanhando, Senhor, tudo isso. Obrigado pela Tua presença, por esse Dia dos Pais que foi tão especial para muitos de nós. E eu sei que também foi um dia triste para alguns, porque não tem mais o seu papai presente, ou mesmo tendo o pai presente em vida, esse pai é ausente. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor seja esse pai, e o Senhor quer ser esse pai. A Tua palavra diz que Tu és o pai dos órfãos. Então Tu és aquele, Senhor, que cuida daqueles que não têm mais pais, e aquele que tem também. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado pelas palavras, pela palavra que foi lida aqui, pelas orações, pelas vidas. Eu agora me coloco na Tua presença e te peço, Senhor, usa-me nessa noite, não como eu quero, mas como Tu queres. Deus, que cada irmão aqui seja edificado, cada irmão aqui venha receber essa palavra que vem do Senhor e venha colocá-la em prática na vida deles. Venha tomar posse dela e viver essa palavra, porque é aí que a Bíblia encontra poder. Fechada, ela é um livro comum. Aberta em um salmo e não vivida, ela também se transforma em um livro comum. Mas quando eu decido viver essa palavra, quando eu decido exercer o que a palavra me diz, ela se transforma em palavra viva através das nossas vidas, porque ela demonstra o poder de Deus em nós. Então eu te peço, Senhor, vai tratando os corações aqui, vai agindo em cada vida aqui, Senhor, cada vida que precisa de Ti. Eu não sei em que área, mas Tu sabes. Eu não sei como é que está a vida de cada um que está aqui acompanhando essa live, mas o Senhor sabe, Deus. O Senhor conhece. O Senhor está contemplando a lágrima daquele que está derramando nesse momento. O Senhor está contemplando a angústia daquele que está angustiado nesse momento. O Senhor está contemplando, Senhor, os corações aqui nessa noite. Aqueles que estão alegres, aqueles que estão tristes. O Senhor está olhando para cada um de uma forma individual. E eu te agradeço, Senhor, e te peço, usa-me. Não como eu quero, mas como Tu queres. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça e eu me constranja diante da Tua presença, porque Tu és santo. A única coisa que eu te peço nessa noite, Senhor, é me use. Não para a Tua glória, não para a minha glória, mas para a Tua glória. Que os meus irmãos venham ser abençoados através dessa palavra.
para a glória do teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas e que Deus esteja cuidando de nós dia após dia. Isaías capítulo 53, do versículo 4 ao 6, está nos dizendo que o profeta Isaías escrevendo, o profeta Isaías também conhecido como profeta messiânico, aquele que mais fala do Messias, aquele que mais fala da obra do Messias. Mas eu quero começar falando um pouquinho sobre o significado da palavra substituir, ou substituição. O dicionário nos traz a seguinte referência: substituição é o mesmo de colocação de uma coisa ou pessoa no lugar de outro, ou seja, troca. Algo foi trocado, algo tomou o lugar que deveria ser de outro. Então com isso nós conseguimos entender, através dessa palavra que nós acabamos de ler com o profeta Isaías, dizendo, ele tomou um lugar que não era dele. Ele substituiu. Substituiu quem? Como eu já disse no início, substituiu a mim e a você. Quem merecia estar na cruz? Nós. Fomos nós que nos desviamos. Fomos nós que escolhemos nos distanciar de Deus. Fomos nós que decidimos através das nossas escolhas. Você pode dizer, não fui eu, foi Adão. Pois é, Adão escolheu pela primeira vez o pecado. Ele escolheu se distanciar do Senhor. Mas eu pergunto, quais têm sido as nossas escolhas? As nossas escolhas têm sido diferentes da escolha de Adão? Nós, como diz o profeta Isaías, assim como ovelhas, decidimos andar pelo nosso próprio caminho. Quantos de nós temos tomado decisões que nos afastam de Deus? Quantos de nós temos escolhido caminhos que nunca foram aqueles que o Senhor traçou para nós? Quantos de nós estamos desviados do caminho daquilo que é a vontade do Senhor? E eu lembro a igreja que está desviado não é apenas voltar para as antigas práticas. Existem muitas pessoas que estão dentro dos templos, dentro das igrejas, dentro das instituições, que nunca voltaram para o mundo, entre aspas, mas estão desviados. Por quê? Porque o desvio é quando eu não cumpro aquilo que a palavra do Senhor me manda fazer. Então existem muitas pessoas que estão desviadas dentro da igreja, continuam no templo, continuam levantando as mãos, mas a sua vida não condiz com aquilo que a palavra do Senhor diz. Então, o profeta Isaías, só para que a gente mergulhe um pouco mais no texto, também conhecido como profeta messiânico, os seus escritos falam muito sobre a vinda do Messias, sobre a sua obra aqui na terra, sua morte, sobre a sua ressurreição e reinado. É certo que Isaías, ao escrever o seu livro, inspirado pelo Espírito Santo, eu não tenho dúvida disso, ele não tinha consciência de tamanha obra que Jesus veio realizar. Apesar de Elias, ou de Isaías, ser o profeta messiânico, porque é aquele que fala mais dessa obra que Jesus vinha fazer, com certeza a mente dele natural, ele não conseguiu mensurar, ele não conseguiu nem imaginar o tamanho da obra que Jesus veio fazer por toda a humanidade. Com certeza o que Isaías tinha em mente quando escrevia, inspirado por Deus, era que talvez esse Messias vinha para a restauração de Israel, para o levantar da sua nação. Mas o projeto do Senhor vai além disso, vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Meus queridos irmãos, a Bíblia está repleta de versículos que demonstram que Jesus tomou o lugar que estava preparado para nós, estava preparado para toda a humanidade. Jesus tomou um lugar que não era dele. Jesus substituiu quem? A mim e a você. Ele nos substituiu. Em Gênesis capítulo 3, se você puder aí abrir na sua Bíblia, eu só vou citar aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos diz, no relato da queda, que do ventre da mulher sairia um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, desde a queda, o Senhor liberou uma promessa. Essa promessa é de que do ventre da mulher sairia um que esmagaria a cabeça da serpente. Só um minutinho, irmãos. Baixa um pouquinho aqui esse fundo musical. Do ventre da mulher sairia um que esmagaria a cabeça da serpente. Havia uma promessa. O Senhor fez uma promessa. No versículo 7 diz que o homem e a mulher
tentaram cobrir a sua nudez com folhas. Que o homem e a mulher, quando pecaram, tentaram esconder o seu pecado. Tentaram se esconder de Deus, tentaram de alguma forma maquiar aquilo que eles fizeram de errado. Mas eles não conseguiram. Eles tentaram de algum jeito trazer solução para os seus erros. De algum jeito o homem e a mulher tentaram cobrir os seus pecados, cobrir suas falhas. E quantos de nós estamos tentando dar os nossos jeitinhos para com Deus? Quantos de nós estamos tentando nos esconder de Deus? Mas Deus sabe tudo. Deus vê tudo e Deus está em todos os lugares. Quando Adão e Eva pecam, eles tentam se esconder da presença do Senhor. Quando Adão e Eva erram, fazem a escolha de se afastar de Deus, eles tentam fazer roupas para eles com folhas. Eles tentam fugir da presença do Senhor. E quantos de nós temos feito a mesma coisa? Quantos de nós queremos dar o nosso jeitinho? Quantos de nós estamos tentando nos esconder do Senhor? Nos esquecemos que dele jamais podemos nos esquecer ou nos esconder. Dele jamais podemos fugir, porque ele está em todos os lugares. Ele vê tudo. Ele sabe de todas as coisas. Então ele sabe como está a minha vida e a sua. Ele sabe o que precisa melhorar. Ele sabe o que na nossa vida é preciso ser deixado para trás, para que nós possamos seguir na direção dele e viver tudo aquilo que ele tem para nós. Meus queridos irmãos, nada que eu tenha feito, faça ou farei, pode trazer o alívio e o livramento que eu e você e toda a humanidade carece. Nada que eu faça, nada que eu tenha feito, que eu faça ou que eu possa fazer, pode trazer alívio e livramento, o livramento que eu e você e toda a humanidade carece. Nada. Por mais que eu me esforce, por mais que você se esforce, por mais que de alguma forma você busque trazer sentido para a sua vida, que você busque o final daquilo que lhe traz dor, daquilo que lhe traz aflição, tudo isso é paliativo. As folhas foram meros paliativos. Gênesis capítulo 3, versículo 7. É igual um remédio. Você sente uma dor, você sente um problema e você toma um remédio, aquela dor passa por algum tempo, mas depois ela retorna. Aí você toma o remédio e ela retorna. E você nunca procura saber qual é o centro do problema. O remédio é mero paliativo, que traz um alívio temporário. Mas passando o seu efeito, a dor vai voltar. Então quantos de nós estamos fazendo coisas que estão trazendo um mero paliativo para a nossa vida? Uma sensação de alívio momentâneo, mas depois a dor volta. Depois a dificuldade volta, depois os problemas voltam. Foi assim que Adão e Eva fizeram. As folhas que eles usaram para esconder o seu pecado são meros paliativos. Jamais poderiam trazer a limpeza que verdadeiramente eles precisavam. Jamais poderia trazer o alívio que eles necessitavam. Podemos ver o ser humano a cada dia buscando meros paliativos para os seus sofrimentos terrenos, não sabendo que essas dores são passageiras e são fichinhas perto da dor de passar por toda a eternidade sem Deus. Todos nós queremos nos livrar das dores que nós sentimos nessa terra, das dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo. Quantos de nós não queria fazer com que as lutas e dificuldades que estamos enfrentando, elas acabassem de uma hora para outra? Já pensou se você tivesse a oportunidade de dar fim a tudo que lhe causa dor, a tudo que lhe causa problema? Pois é, isso seria uma bênção para nós. Mas eu gostaria de dizer a você, nessa noite, que existe um problema muito maior, existe uma dor muito maior, a qual, se comparada ao que nós vivemos hoje, o que nós vivemos hoje, por maior que seja, que pareça a sua dor, o seu problema, por maior que sejam, eles se parecem fichinhas comparado a essa dor de viver toda a eternidade sem Deus. Pense comigo, irmão. Se está sendo difícil viver nesse mundo, mesmo buscando o Senhor, mesmo tendo fé, mesmo tendo uma vida, de obediência, está sendo difícil viver, imagine como será a eternidade sem Deus. Nesse tempo nós podemos buscá-lo. Existe uma dor maior.
que o Senhor substituiu o meu lugar, o seu lugar, para que nós pudéssemos ter essa vida e fôssemos livres desse problema. O pior não foi perceber para Adão e Eva, o pior não foi perceber que eles estavam nus, mas perder a presença real de Deus todos os dias. Pense comigo, uma palavra do Senhor nos diz que todos os dias Deus se fazia presente no jardim, de uma forma visível. Ele caminhava com o homem, ele estava como, dá para imaginar essa cena, meu irmão? Já pensou se você pudesse todos os dias, no fim da tarde, ver o Senhor do seu lado caminhando com você? Com certeza estaria muito alívio, né? Estaria muito descanso para nós. Já pensou se nós nesse tempo pudéssemos ter esse momento com Deus de caminhada? O pior para Adão e Eva não foi perceber que eles tinham pecado, não foi perceber que eles estavam nus. O pior para Adão e Eva foi perceber que eles perderam a presença do Senhor. Perderam a presença do Senhor que estava com eles todos os dias. Meus queridos irmãos, só Deus pode trazer a solução que nós necessitamos. Só Ele pode trazer a solução necessária para as nossas vidas. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, nos diz que o Senhor fez uma roupa de peles de animais para cobrir a nudez de Adão e de Eva. O que me leva a refletir que um inocente teve que morrer naquele dia para cobrir a vergonha da desobediência humana. Um animal teve que morrer. Um inocente, alguém que não tinha nada a ver com a escolha de Adão e Eva, teve que morrer para cobrir a vergonha deles. Isso era um mero simbolismo de algo maior que iria acontecer. Alguém deveria tomar o nosso lugar. Alguém deveria sofrer por nós e nos livrar de uma dor terrível, insuportável, inimaginável. Alguém iria me substituir. Se a dor que nós enfrentamos hoje, e às vezes parece ser tão grande, tão insuportável, imagine a dor da eternidade sem Deus. Mas a palavra do Senhor me diz que Deus teceu roupas de peles de animais para Adão e Eva. Um inocente morreu naquele dia para cobrir as vergonhas do primeiro casal. Isso apenas demonstrava o que iria acontecer. Um inocente tinha que morrer para nos livrar, para substituir a mim e a você de uma dor que nós não conseguimos imaginar, irmão. É difícil falar sobre a eternidade sem Deus, é difícil falar sobre o inferno, é difícil falar sobre vida sem Deus, quando nós nem sequer imaginamos como será isso. E assim, todo o Antigo Testamento vem trazer demonstrações dessa substituição. Cada ritual feito pelo povo de Israel, cada sacrifício, toda a caminhada da história da humanidade apontava para substituição. Apontava para mostrar que Jesus tomou o nosso lugar. Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. Certa vez eu ouvi alguém dizer que Jesus morreu porque quis. Uma vez nós estávamos evangelizando e nós estávamos falando sobre a entrega de Jesus, sobre a morte dele. E uma pessoa disse assim para mim: ele morreu porque quis, eu não mandei ele morrer no meu lugar. Meus queridos irmãos, com certeza essa pessoa não sabe o que está falando, ou não sabia o que estava falando. Com certeza aqueles que vivem uma vida sem Deus, com certeza aqueles que vivem uma vida distantes do Senhor não sabem o que estão fazendo. Porque viver aqui sem Ele, ou sem temê-lo, sem buscá-lo, pode até ser fácil. Mas viver a vida eterna sem o Senhor, isso é algo que se o ser humano pudesse contemplar, nem que fosse por um segundo, tenho certeza eu que todos eles já teriam corrido aos pés do Senhor. Porque é algo insuportável. Ele tomou o meu lugar. E quantos aqui têm filhos? Quantos aqui têm filhos? Vou falar um pouquinho para aqueles que têm filhos, para aqueles que vão entender muito melhor essa palavra. Aqueles que, através dos seus filhos,
entenderão um pouquinho daquilo que Deus sente por nós. Imagine comigo, você tem filhos, então eu tenho certeza que o que você deseja para os seus filhos é o melhor. Qual o seu desejo quando vê o seu filho sofrer? Pense comigo, você aí que é pai, você que é mãe, hoje que é dia dos pais. Quando você vê o seu filho sofrer, qual o seu desejo? O que é que você sente? O que é que arde no seu coração quando você vê alguém que você ama sofrer? O que é que você sente? O que é que você deseja fazer? Com certeza, quando nós vemos aqueles a qual nós amamos sofrer, há um desejo no nosso coração de substituir, de tomar o lugar dele ou dela. Talvez você até disse, meu desejo era pegar a dor. Talvez você está aí pensando naquela pessoa que você ama, o seu filho, aquele que você está orando, aquele que você está clamando, e você vê ele sofrer. E aí você diz assim, o que eu queria era pegar a dor que ele está sentindo e eu sofrer por ele. É pegar a dificuldade que ele está sentindo e eu passar por ela, para não vê-lo sofrer. O sofrimento dele, meu desejo talvez você pense isso, é pegar o sofrimento dele e colocar em mim. Meu desejo, talvez você diga, era viver o que ele está vivendo, para não vê-lo sofrer daquele jeito. O meu desejo era arrancá-lo daquela luta. Talvez você já sentiu isso por alguém. Quem é mãe aqui, quem é pai, com certeza já sentiu isso. Quem ama de verdade, com certeza já sentiu o desejo de substituir, de tomar o lugar. Aí agora eu lhe pergunto, se nós, seres tão mesquinhos, se nós, falhos, finitos, pecadores, imperfeitos, se nós que somos tudo isso e muito mais de ruim, sentimos isso por quem nós amamos, eu te pergunto, imagina o que Deus sente por nós. Imagina um Deus tão bom, tão infinito, tão perfeito, tão maravilhoso, tão cheio de graça e que é o próprio amor. Se nós queremos que aqueles a quem nós amamos não sofram, porque nós o amamos, imagina o que Deus, aquele que é o amor, sente por seus filhos. Imagina o que é que Deus sente por mim e por você. Imagina o que Ele sente quando nos vê sofrer. Imagina o que Ele sente quando Ele vê o ser humano encaminhada a passos largos para uma eternidade sem Ele. Imagina o que Ele sente quando Ele vê o ser humano a cada vez mais se distanciando, quando o desejo dele é tomar o nosso lugar como Ele tomou, quando Ele nos abençoou, quando Ele nos substituiu. Para quê? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então imagina comigo o que é que Deus sente, se é que nós conseguimos mensurar isso. O que é que Deus sente quando Ele vê os seus filhos se perderem? Se eu e você, que somos seres tão falhos, tão pecadores, se eu e você, que temos tanta coisa de ruim, queremos o bem daqueles a qual nós amamos, a ponto de querer tomar o lugar deles, para que eles não sofram, eu lhe pergunto, dá para imaginar o que é que um Deus, que é o próprio amor, sente quando vê o ser humano no estado que está? Dá para entender, meu irmão, o que é que Deus sente quando Ele vê o ser humano se distanciando dele, vivendo uma vida totalmente contrária, e o pior, volto a dizer, indo a passos largos para o inferno, quando é o desejo dele, e quando o que Ele fez foi tomar o nosso lugar para nos dar uma vida e vida em abundância. Ele tomou o nosso lugar, Ele nos substituiu. Por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele ama a mim, porque Ele ama você. Por que é que Ele tomou o meu lugar? Alguém pode dizer, como eu já disse, Ele tomou porque quis. Não, Ele tomou porque Ele me ama. Ele tomou porque Ele ama você. Ele tomou porque Ele quer o melhor para nós. Como um pai zeloso que Ele é. Ele quer nos livrar de toda a dor. Não apenas dessa que estamos vivendo, porque essa é fichinha comparado ao que nos espera se partirmos sem Ele. A dor que enfrentamos hoje não é nada comparado àquilo que nos aguarda se partirmos sem Ele. E é dessa dor que Ele quer nos livrar. É dessa eternidade sem Ele, irmão, que Ele quer nos livrar.
E foi por isso que Ele tomou o nosso lugar na cruz, porque Ele nos ama e Ele não quer ver os seus filhos viverem longe dEle. Essa é a maior prova de amor que existe. Deus te ama, você pode ter certeza disso. Deus te ama. É a maior prova de amor. É o maior símbolo de amor. É a maior prova que Deus pode te dar, que Ele ama você. Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele morreu por nós. Você pode ter chegado aqui pensando, ou você pode estar aí pensando o contrário. Mas eu te digo, Ele te ama. A cruz é a maior prova disso. Mas Senhor, se o Senhor me ama, mostre. Se o Senhor me ama, faça algo. Ele já fez. Ele já mostrou. Ele já revelou. A prova do maior amor que existe está na cruz. Na entrega de Jesus. Por nós. Por quê? Para nos livrar. Porque Ele nos ama. Você pai, você mãe. Com certeza, para livrar o seu filho da dor, você enfrentaria o que fosse. Para defendê-lo, para livrá-lo, para tomar as lutas que talvez ele está enfrentando. Você faria talvez o impossível se estivesse na sua mão. Você que é falho, eu que sou falho. Meu desejo é proteger o meu filho, livrá-lo do mal, ajudá-lo. Mas somos seres finitos. Se eu que sou pecador sinto isso, esse amor por alguém que foi gerado, imagina o Deus que nos criou, o amor que Ele sente por nós. Ele te ama. Acima de tudo, Ele te ama. E foi por você que Ele se entregou. Foi por você que Ele morreu. Foi você que Ele substituiu na cruz. Jesus pendurado no madeiro. Está ali a substituição de cada um de nós. É como se Ele dissesse no texto que nós acabamos de ler, no versículo 4, que é a nossa base. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E aqui Ele não está falando meramente de dor física, de enfermidade física. Ele está falando de dores e enfermidades espirituais. Ele levou sobre si toda a carga humana. Não era o peso da cruz natural, era o peso dos pecados, irmãos, meus e seus. Jesus estava carregando. Para quê? Para nos livrar. Jesus toma, imagine comigo, tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. Porque Ele nos ama. Por que Ele faz isso? Porque Ele tomou o nosso lugar, pastor. Porque Ele nos substituiu. Porque Ele é amor e Ele ama os seus filhos. Se Ele me ama, você talvez possa estar perguntando, pastor, mas se Ele me ama, por que eu estou passando por tudo isso? Você pode me perguntar nessa noite, se Ele me ama, por que eu estou passando por tantas dores? Você pode me perguntar, pastor, se Ele me ama, por que o meu marido me deixou? Você pode me dizer, pastor, se Ele me ama, por que o meu filho está nas drogas? Você pode me dizer, pastor, por que Ele me ama, por que eu fui acometido dessa enfermidade? Pois é, meus queridos irmãos, essas são perguntas que talvez davam um novo sermão, porque o mal chega até nós, porque o mal nos alcança. Bom, fomos mal acostumados a achar que Deus só está conosco. Fomos mal acostumados a achar que Deus só está conosco se tudo der certo. Fomos mal acostumados a achar que Deus só está conosco se formos abençoados. Fomos mal acostumados a achar que Deus só está conosco se tivermos vitória em tudo e se nada de ruim nos acontecer. Fomos mal acostumados a achar que Deus só está conosco quando tudo dá certo. Mas isso está errado, meus irmãos. Jesus nos substituiu. Presta atenção nisso. Jesus nos substituiu na cruz, não para nos isentar das lutas e dificuldades vividas nessa vida. Pois como eu disse no início, tudo aqui é passageiro. Jesus nos substituiu não para nos isentar de lutas e dificuldades dessa vida. Porque aqui tudo é passageiro, irmão. Um dia tudo isso aqui terá fim. Então seria muito simples apenas viver o bom e o melhor de Deus aqui. A isenção da dor aqui. Jesus não morreu para isso. Jesus não nos isentou de lutas, dificuldades, não. Ele disse que nós passaríamos por isso, irmão. O cristão está sujeito a viver todos esses problemas. Tanto é que estamos vendo aí nesses dias os nossos irmãos enfrentando essas lutas.
Alguns no passado talvez diriam, como os fariseus, que se estão enfrentando luta porque estão em pecado. É mentira. Nenhum de nós estamos isentos de viver isso. Jesus não nos isentou dessas dificuldades, dessas dores, desses problemas. Tudo isso aqui é passageiro. Então por que é que Jesus toma o nosso lugar? Ele tomou o nosso lugar para nos isentar da maior dor de todas. A dor de estar sem Deus por toda a eternidade. Ele tomou o nosso lugar, Ele nos substituiu para nos livrar do inferno. Essa é a missão de Cristo. Cristo veio à terra, irmão, para nos livrar do inferno, para nos livrar da enfermidade espiritual, para nos livrar de uma vida sem Deus. É claro que Ele pode fazer, não estou dizendo que Ele não possa, e eu creio que Ele pode. Se eu não cresce, não estava aqui orando. Eu creio que Ele pode curar a carne. Eu creio, meu irmão, que Ele pode restaurar a saúde. Eu creio que Ele pode restaurar casamentos. Eu creio que Ele pode restaurar filhos. Eu creio que Ele pode fazer o impossível. Temos visto Ele fazer isso. Mas tudo isso aqui é passageiro. Aquilo que é missão de Jesus. Jesus jamais se desviou da sua missão, irmão. Podemos ver em todo o Evangelho, como nas Escrituras, quando Jesus passa e cura alguém, Ele diz assim: olha, não diga a ninguém. Jesus não queria apenas que fosse aquele que pode curar a carne. Ele tinha uma missão e Ele jamais se desvia da sua missão. Ele obedeceu ao Pai até o fim, até a cruz. Por quê? Porque o Senhor queria nos livrar de uma dor maior. Não queria nos livrar. E você pode dizer assim: Senhor, por que é que eu estou passando por tudo isso? Por que é que o Senhor não me livra? O Senhor não me ama? Ele te ama, meu irmão. A promessa não é te livrar de dores desse mundo. A promessa é te livrar da dor eterna. Já pensou, meu irmão? Pense comigo, se esse mundo está desse jeito, imagina o inferno. Tem como imaginar o inferno? Tem como imaginar? Uma vez no seminário, nós estávamos tendo aula de teologia sistemática, se não me falha a memória. O professor fez uma pergunta bem interessante. Ele disse assim: se você fosse Deus por um dia, o que você faria para que o homem cresça em você? Eu pensei. Aquela pergunta em uma folha em branco, para que nós pudéssemos dar uma resposta. A resposta que me veio ao coração foi a seguinte: se eu fosse Deus por um dia, o que eu faria para que o homem viesse crer em mim? Eu deixaria ele ver por um minuto. Por um minuto eu levaria o homem a ver o céu. E por um minuto eu levaria o homem para ver o inferno. Porque são duas coisas que a nossa mente limitada não consegue imaginar. Então talvez se eu visse isso, eu correria aos braços do Senhor o mais depressa possível. Porque, meu querido irmão, a dor que você sente, a luta que você passa, não se compara nem no mínimo ao inferno, a estar sem Deus pela eternidade. Eu fico vendo, às vezes, assistindo alguns filmes, e vendo algumas pessoas que acham que no inferno, até muito cristão acha isso, acham que no inferno o diabo vai estar sentado no trono com um tridente e que lá ele vai reinar, e que lá ele vai estar ali dizendo: castiga esse, castiga aquele, sentado no trono. Uma vez eu perguntei a um rapaz: o que é que você acha que é o inferno? Ele disse assim: o inferno vai ser massa. E eu disse: como assim? Ele disse: vai estar lá o diabo sentado, muita bebida, muita mulher, muito rock. Foi isso que ele me disse. Eu não estou criticando quem é roqueiro, não. E ele disse: vai ser festa. E eu disse: deixa de ser besta. No inferno até o diabo vai chorar. Porque a Bíblia diz que lá o que vai acontecer é pranto e ranger de dentes. Ele não vai estar sentado no trono com um tridente, dizendo quem ou quem seja castigado. Ele vai estar sendo castigado lá por toda a eternidade. Lá até ele chora, sem a presença de Deus. Lá até ele sofre. O que o Senhor fez foi nos livrar disso. Morrendo na cruz do Calvário, Ele tomou o nosso lugar, Ele nos substituiu
Para quê? Para que nós não venhamos aí para esse lugar. O inferno não foi feito por Deus para o homem, foi feito para o diabo e seus anjos. O homem vai para lá por quê? Por causa da desobediência. Não é desejo do Senhor, tanto é que Ele nos deu o caminho. Ele manda Jesus tomar o nosso lugar na cruz. Morre por nós, para que nós não enfrentemos essa dor. Aí eu lhe pergunto, você tem enfrentado essa dor aqui na terra, ainda quer sofrer na eternidade sem Ele? Está esperando o quê para correr aos pés do Senhor? Não sabemos o dia, a hora que podemos ir ou que Ele pode voltar. E aí não haverá mais oportunidade. Enquanto estamos aqui, temos oportunidades. Ele tomou o nosso lugar, porque Ele quer nos livrar da dor eterna. Meus queridos irmãos, lembrando dessa mensagem, lembrei de um tempo que preguei alguns meses atrás. E eu lembrei de um momento que meu filho passou. Como pai de primeira viagem, meu filho tem 1 ano e 4 meses. E a gente vai aprendendo, né, dia após dia. Por isso eu citei aqui os pais e as mães que têm os seus filhos e que desejam tomar o lugar deles quando eles estão enfrentando suas dificuldades e dores. Estava eu e Taismara e Noah teve uma cólica muito forte. Muito forte, muito forte. E eu lembro que nós entramos em desespero. Vaninha não estava aqui, né, que é a nossa enfermeira de plantão. Então nós não sabíamos o que fazer. Aquele desespero tomou conta de nós porque nós vimos o nosso filho gritando de dor. E o que vinha no meu coração é que eu queria que aquela dor passasse. Eu queria pegar aquela dor dele e tomar para mim. Eu queria sofrer aquilo no lugar dele, para que ele não sofresse. Eu queria passar a dor que ele estava passando. E eu chorava, eu não sabia o que fazer porque eu não podia fazer nada, eu não podia tomar o lugar dele. Depois que tudo aquilo passou, aquele vendaval naquele momento, eu lembro de ficar extasiado. Ficar extasiado. E Taismara me pergunta assim, por que você está assim? E eu dizia nada. E eu fiquei alguns momentos ali pensando naquilo, refletindo no que eu tinha sentido, porque foi algo que eu nunca senti na minha vida. Hoje eu liguei para os pais, para alguns pais da igreja, desejando feliz Dia dos Pais, e eu dizia para cada um deles, hoje eu sei o que era. Eu vi, eu senti aquilo, e foi algo que eu nunca senti na minha vida. Eu percebi o quanto eu amava e o quanto eu amo meu filho. Naquele dia o amor brotou no meu coração de tal forma que eu percebi que eu faria tudo para protegê-lo. Naquele dia eu percebi que o que estivesse em minhas mãos para protegê-lo, para livrá-lo, eu faria. Eu percebi naquele dia que eu estava disposto até morrer por ele. Foi vivendo tudo isso que Deus me deu essa palavra. Eu percebi naquele dia que eu teria coragem de substituí-lo em qualquer luta ou dor. Por isso eu digo agora, eu entendo que você, mãe e pai, passa. Quando você diz assim, eu queria tomar o lugar do meu filho. Quando você chora ao vê-lo sofrer. Pois é, meu irmão. Foi aí que Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração. Foi aí que Deus começou a mostrar. Como naquele dia, é claro, eu entendi que eu não conseguirei, como você também, protegê-lo, livrá-lo, substituí-lo das suas dores e dificuldades. Seria bom se nós pudéssemos fazer, mas não poderemos, não podemos. Mas Deus, como um pai amoroso, já que hoje é o Dia dos Pais, Deus como um pai amoroso que é, ao ver a dor, já que eu e você não podemos substituir, Deus como um pai amoroso que é, ao ver a dor que passaríamos por toda a eternidade sem Ele, tomou o nosso lugar. Morreu por nós, levou tudo o que nos afastava dele, nos substituiu. Diferente de nós, ele tomou o nosso lugar. Nós não podemos tomar o lugar dos nossos filhos, nós não podemos sofrer a dor deles, mas Deus, ele tomou o nosso lugar. Ele morreu por nós, ele nos substituiu. Não importa, já estou encerrando, não importa o que você está passando aqui, há um céu aberto te esperando. Não importa.
Não importa a dor que você está passando aqui, meu irmão. Há um céu aberto esperando por você. Onde a palavra diz, contrário, o céu, o inferno, há pranto e ranger de dentes. A palavra diz que no céu não haverá mais dor. Eu posso até sofrer aqui. Eu posso até enfrentar dificuldade aqui. Eu posso até enfrentar problema aqui. Mas há um céu onde não haverá mais dor. Onde o Senhor abriu o caminho. Há um céu onde não haverá mais choro. Há um céu onde não haverá mais lutas. E Ele nos deu a oportunidade de estarmos com Ele para sempre. Ele nos deu a oportunidade de estarmos com Ele para sempre. Ele nos livrou da maior dor de todas. Nos livrou do inferno. Pois é. Você pode dizer assim: Senhor, o Senhor não me ama, porque eu não estou vendo a bênção acontecer aqui nessa terra. Meu querido, a bênção maior já foi conquistada na cruz do Calvário. Ele nos livrou da maior dor de todas, a eternidade sem Ele. Tomou o nosso lugar. Essa é a maior vitória de todos. A melhor bênção já recebida. A maior vitória de todas, a maior bênção já recebida, foi conquistada na cruz do Calvário. Jesus tomou o nosso lugar, como um Pai amoroso que é. Eu gosto sempre de, no Dia dos Pais, lembrar quem deveria morrer naquele dia. Para quem era aquela cruz? A Bíblia diz que aquela cruz era para Barrabás. Quem estava preso e seria condenado à morte era Barrabás. Jesus tomou o lugar dele. O que me chama a atenção, e eu gosto sempre de citar isso no final da mensagem do Dia dos Pais, é que Barrabás é a junção de dois nomes. Bar, filhos, Abás significa pais. Barrabás significa filhos dos pais. Filhos dos pais. Jesus tomou o lugar de Barrabás. Jesus morreu no lugar dos filhos de todos os pais. O que me chama a atenção nisso, como uma revelação maravilhosa da palavra do Senhor, é que nem todo mundo aqui é pai. Nem todo mundo aqui é pai. Mas todos aqui são filhos, não é? Você não é filho de chocadeira, como diz o povo. Você tem um pai. Você teve um pai. Então Jesus morreu por você. Ele morreu no lugar dos filhos de todos os pais. De Barrabás. Os filhos dos pais. Nem todos nós somos pais, mas todos nós somos filhos. E ele morreu no lugar dos filhos de todos os pais. Que Deus abençoe a sua vida. E saiba, Jesus se entregou por você. Jesus se entregou por mim. Ele tomou o nosso lugar. Sabe por quê? No resumo de tudo isso, porque Ele nos ama e quer nos livrar de uma dor maior que nos espera. Ele pode livrar você dessa dor de hoje, pode, mas há uma dor muito maior na eternidade sem Ele. Então não adianta nada ser abençoado aqui e perder a vida eterna. Que você busque a Ele enquanto você pode achar e que você se entregue de todo o coração à presença do Senhor. Que Ele nos abençoe e que Ele nos dê uma semana de paz